as leis da apometria. A gente já falou bastante coisa a respeito do espiritismo, da mediunidade, e essas leis da apometria, elas surgem para dar uma orientação de como que os trabalhos seguem. O que é necessário, né, para que esse trabalho se desenvolva e para que os médiuns saibam atuar nos momentos específicos para cada trabalho, para cada indivíduo, para cada tratamento. Então, chama-se de lei, né, para ser cumprida na necessidade do desenvolvimento. Tá? Eu chamaria até de protocolos, né, da apometria, né, para que a gente consiga entender. Então, até o momento a gente tem as 13 leis. Hoje eu vou dar as primeiras 7. Semana que vem o Diogo vai continuar. E aí, aos poucos, a gente vai construindo esse conhecimento. Então, eu vou estar mostrando aos poucos, tá? E a gente vai discutindo junto. E aí, lá no final, a gente vai debatendo. Tá certo? Então, vamos lá. Então, a nossa aula 9, né? Então, até agora, né, nós já estudamos, nós já vimos, né, o histórico e os postulados da doutrina espírita. Então, para entender como que essa doutrina surge, né, então, a doutrina dos espíritos, Kardec, então, através das suas experimentações e vivência nesse mundo dos espíritos, ele desenvolveu os conhecimentos através de questionamentos que ele mesmo fez como pedagogo e trouxe para a gente o universo desconhecido. E a partir daí, várias coisas surgiram. Nós, como espíritos, né, em desenvolvimento, alguns já participavam nesse momento reencarnado com ele, auxiliaram, outros de nós fomos vindo e estamos aqui hoje, né, entendendo. Não estamos aqui à toa, né? Nós já estamos vindo trazendo esse desenvolvimento aos poucos. E hoje estamos aqui para aprimorar tudo isso. Então, do mesmo modo também que ele trouxe todo esse cabedal de conhecimento, né, o progresso, né, a evolução desse conhecimento também está cada hora mais se desenrolando. Né, e aí a gente está aprendendo uma técnica nova de tratamento, de abordar, né, o tratamento espírita através dessas técnicas apométricas que foram desenvolvidas. Tá? Então nós já vimos, né, o histórico, né, é a base da apometria, a educação mediúnica, apometria e conceitos de física quântica. Então também nós já vimos os corpos espirituais, tá? E os 7 corpos ou níveis de consciência. Então o corpo físico, o corpo etérico, o corpo astral, o corpo mental inferior, o mental superior, tá? E o corpo búdico. E o átmico. Então, só estou retomando porque nos processos, no trabalho, né, do desenvolvimento das técnicas apométricas, a gente vai estar usando novamente esse conhecimento. Né? Tudo isso que já foi colocado, nós no desenrolar do conhecimento dessas técnicas, dessas leis, nós vamos estar relembrando alguma coisa a respeito. Então, para estar lembrando que a gente vem, né, de lá para cá, né, como crescimento espiritual. Também nós já trabalhamos os chakras, são esses centros de energia, geradores de energia e força para o nosso organismo, né, perispiritual, e a tela búdica, né, um filtro de entrada dessas energias também. Então, basicamente, a apometria como trabalha com a energia, né, com essas técnicas de impulsionar, alavancar o desenvolvimento do espírito junto ao corpo material, né, assim, ó, desenrolando os problemas que cada um tem. Então a gente também trabalha bastante os chakras, como a gente já conheceu também. Cada um relacionado a um órgão específico, né, somatizado no organismo físico, e aí o tratamento também se reflete, né, de lá para cá e daqui para lá, ou seja, do corpo físico para o perispírito e vice-versa. E quando a necessidade também da limpeza dessa tela búdica, né, da harmonização desse filtro de energia que o ser vai acabar recebendo. Então, com todo esse conhecimento, nós vamos começar a trabalhar um pouco sobre isso. Semana passada também, na retrasada, foi falado sobre os tipos de obsessão, né? Então, a obsessão simples, como a fascinação e a subjugação, a auto-obsessão e as obsessões mais complexas, né?
então onde há a ação da magia negra, aparelhos parasitas, síndromes diversas oriundas de passado. Então, todo esse conhecimento, através das técnicas apométricas, é que a gente, através do trabalho, a gente vai desenvolver, junto ao indivíduo que está sendo tratado, né, observações em todos esses níveis. Então, são observações que vão ser feitas no corpo físico, né, nesse corpo astral, nos chakras, né, nesses 7 corpos, nos níveis e nos subníveis desses indivíduos. E junto também pode estar associado a irmãos obsessores, né, que caminham junto com essas pessoas que estão sendo tratadas, ou conosco mesmo, ou se não, as auto-obsessões. Então é um tratamento bastante complexo, né, mas é um tratamento inovador, importante, que vai trazendo a pessoa também na sua consciência do que ela é, do que ela representa, porque não só é feito um tratamento, mas é dado um retorno também, né? Ou seja, a gente consegue mostrar para essa pessoa alguns passos novos que ela deve dar, algumas mudanças de atitudes, de comportamento, para que ela consiga acelerar esse processo e continuar adiante, né, sem aquilo que estava amarrando ela, por exemplo. Tá? Então é por aí que a gente vai ver. Então vamos lá, né? As leis da apometria, na primeira parte, então nós vamos falar da primeira à sétima, como eu comentei hoje, a gente vai estar desenvolvendo elas. Bom, então quanto à introdução a essas leis da apometria. Então a gente vai falar de pensamento e vontade. Então tudo começa por aqui, né? Da vontade da gente exercer uma atividade de auxílio, de cooperação, de atendimento fraterno. Então nós no Centro Espírita, nós aprendemos que principalmente a caridade é o ponto essencial do desenvolvimento do ser, né? Através dele se doar ao próximo, ele também aprende, né, a se desenvolver como ser humano, né, nesse ambiente onde todos se complexam, todos estamos juntos, né, no mesmo nível, né, buscando uma compreensão maior da vida. Então Kardec, ele fala aqui na Revista Espírita, ele coloca assim: existindo no homem a vontade em diferentes graus de desenvolvimento, em todas as épocas, sempre serviu para curar quanto para aliviar. Então, desde que a gente tem relatos, descrições de que o homem age, né, no auxílio ao seu próximo, né, desde que se tem a vontade, como ele coloca aqui, né, esse ímpeto, que principalmente é o amor, né, que a gente classifica hoje, essa doação de um para o outro, há essa possibilidade de cura. E aí a gente coloca essa frase para mostrar justamente isso, que a apometria é uma técnica do amor, né, da doação mesmo, usando então o conhecimento das bases espíritas, né, da existência dessas nossas vidas passadas, né, da existência de um mundo espiritual, das possibilidades de se alterar todo esse processo no sentido de melhoria e não de tirar, por exemplo, as necessidades de que a gente tem que passar por alguns processos aí, às vezes de expiação, mas que alivie e traga compreensão melhor para tudo isso. Então todos nós temos essa possibilidade, né? E é isso que eu acho que é a lei maior, né? Nessa lei do amor, da doação. Ainda, ele fala assim, né? O pensamento que provoca uma emissão fluídica pode parecer, né? Pode operar certas transformações moleculares e atômicas, como se veem, né, ser produzidas sob influências da eletricidade, da luz e do calor. Então, através dessa emanação maior do amor, que é essa energia que a gente transmite, que a gente sente isso, né? Quanto ao contrário também, no ódio, que a gente sente essa energia mais densa, essa energia, ou seja, essa emissão fluídica, assim chamada, mais eterizada, ela consegue ultrapassar algumas barreiras e chegar, né, até o ponto onde se deseja. Então isso é um fato, tá? É uma realidade. A gente consegue. Então, aqui na Casa Espírita e em outras, né, a gente usa no passe, com essa emissão fluídica, né? Outras terapias, a gente tem o reiki, né, essa imposição de mãos. Em outras casas diferentes, aí tem as benzedeiras e por aí vai, né? Então essa emissão fluídica, ela muda, porque a pessoa também está apta, aberta a receber aquilo que ela está buscando. E a pessoa, né, naquela compaixão de doar essa energia que ela tem e poder transmitir, tá? Própria dela
e com certeza com auxílio de outras entidades espirituais superiores que vão estar auxiliando essa pessoa nessa doação, nesse processo de emissão fluídica. Então, esses 2 pontos é o que se baseia a apometria, né? De você querer auxiliar, querer se doar e, ao mesmo tempo, transmitir essas energias, esses fluidos a essa pessoa para que você consiga operar nela transformações, né? Essas transformações podem ser comportamentais, né? Podem ser no aspecto físico ou no aspecto molecular e atômico, que a gente está falando, num aspecto mais sutilizado, numa energia mais sutil, mais leve, que permeia a nossa vida, nesse fluido etérico que a gente comentou em outras aulas, que faz a gente viver, a nossa bateria, vamos dizer assim, né? Que faz com que a gente se movimente. E como a gente vive muito no automático, a gente não percebe isso. A gente perde a oportunidade de sentir. A gente sente quando a gente está mais ou menos bem, por exemplo, num dia de hoje, você respira fundo, você fala assim, nossa, que gostoso, né? E a gente deve começar a aproveitar mais essas oportunidades, porque está de graça para a gente, né? Está tudo ofertado para nós. E aí Jesus fala lá no Sermão da Montanha, né? Ele coloca assim, ó, os pássaros, né? Tem tudo, né? Ou seja, tem onde comer, tem onde beber, né? Não precisa criar nada de vínculo para poder ficar nesse meio igual a gente. Então a gente também tem essas oportunidades dadas a nós. É que nós estamos presos no materialismo, né? A gente vem focando sempre nessa busca de sobrevivência, achando que isso é o essencial. Mas aos poucos a gente vai conseguindo se desvencilhar. Por enquanto ainda é mesmo, né? A gente é preso a tudo isso, a gente tem medo, né? Inclusive eu. Mas aos poucos a gente precisa ir tentando, né? Nas coisas menores, e jogando um pouco para o lado e buscando as coisas mais sutis para nós, para que a gente consiga captar um pouco disso tudo. Então auxilia a gente e auxilia as pessoas que estão ao nosso lado também, próximos a nós, tá? Então, o Dr. Lacerda, né, quando ele monta todo esse conhecimento, né, esse cabedal da apometria, com os estudos dele, né, com as observações de outras pessoas que já trabalhavam com isso, então ele monta essas 13 leis. Então ele pensa assim, né, ó, tá, em seu conhecimento, né, de vários estudos, então múltiplo, né, chegou às leis pelo método indutivo. Então, tomando como ponto de partida o conjunto de fatos particulares para progressivamente, né, por comparação, chegar às leis ou princípios gerais. Então, através de todo o conhecimento já espírita que se tinha, né, mais profundo, pedagógico mesmo, do que o Kardec trouxe, desse conhecimento mais específico, e através do conhecimento da medicina, da hipnometria, da parte de hipnometria, né? Ele começou a estudar, verificar situações. Então, ele foi deduzindo e, com certeza, foi recebendo influência, né, espírita, espiritual, e aí ele foi chegando a essas leis. Então, observando os fenômenos que se repetiam. Então, ele, como trabalhava em hospital, observava os pacientes que eram tratados de um modo e, sendo tratados de outro, ele foi observando que alguns fenômenos se repetiam. Outros momentos não, através das técnicas que ele foi utilizando. Avaliando a duração, a intensidade, a constância e as variações sutis que exerciam influências nesses pacientes. Então, através também de técnicas, né, de tentativa e erro, ele foi buscando esse conhecimento. Por hipóteses, né, será que se eu fizer isso, acontece aquilo? Será que se eu tirar aquilo, isso vai acontecer do mesmo jeito? Então, os estudos científicos são assim, né? De tentativa e erro, e através do conhecimento você vai tirando o que não serve e vai acrescentando outras coisas para ir testando, né? Não é você pegar a pessoa e testar do jeito que você quer, do jeito que você imagina, para mera compreensão de um fato teu. Não, através de estudo mesmo. Esses estudos dizem isso, será que funciona? Então, vamos usar, vamos estudar, vamos trabalhar. E ele foi observando e foi montando isso. As teorias, né? As confirmações das hipóteses através de experimentos. Então, ele foi teorizando, escrevendo tudo que realmente se repetia, tudo que realmente era avaliado, né? Tudo que ele tinha já de conhecimento descrito. Mais ou menos o que o Kardec fez, né?
Então, Kardec começou a ver que realmente existia uma energia diferente, né? Algo que acontecia num outro lado, num outro plano, e ele foi questionando, né? Acho que quem assistiu o filme do Kardec teve a possibilidade de ver isso, né? Ele testando ele fazendo a mesma questão para vários médiums, né? E obtendo a mesma resposta. Então é mais ou menos nesse sentido que o Dr. Lacerda foi trabalhando as técnicas da apometria com essas leis. Então, ele organiza todo esse conhecimento, né, que ele foi desenvolvendo em partes específicas, né? Então ele organiza nessas 13 leis. E, consequentemente, como isso é ciência, né, por observação, através delas outras podem surgir, né? De repente, a gente tem a 1, a 2, a 3, aí vai, a gente pode ter, de repente, aparecer a 3A, a 3B, né? Ou aparecer a 14ª, a 15ª e sucessivamente. Às vezes pode ter um aprimoramento de alguma outra, por um conhecimento mais novo. Então, como todos nós estamos trabalhando, estamos desenvolvendo, estamos recebendo influência espiritual também. Muitas vezes, alguns de nós podemos receber algo novo, né, através dessa influência, em função desse trabalho, dessa lei, né, sendo aprimorada. E não é porque vem que é aceita, mas é estudada, né, é observada. E é interessante, só abrindo um parênteses aqui, nos nossos trabalhos, muitas coisas às vezes a gente fica meio duvidoso, né? Nossa, tem um negócio diferente aqui aparecendo, será que é, não é? Aí de repente, logo em seguida a gente lê alguma coisa, né? Ou alguém já leu, já não, pode seguir em frente que isso aí tem mesmo, né? Isso acontece mesmo. Então, essa influência, ela é bastante positiva e ela traz bastante conhecimento para a gente. Então, essas 13 leis apométricas, então ela fala assim, né, ó, essas 13 leis, cada qual definindo um procedimento próprio, né, uma a uma, de ação mediúnica, assentada nos princípios da apometria, tá? Então, no princípio do desdobramento, né, de que o médium pode chegar até planos específicos, né? Na aplicação dessas leis, utiliza-se fundamentalmente uma técnica consistente em verbalizar uma contagem numérica, ou seja, para dar condição de raciocínio lógico para que essa pessoa atue, né, especificamente naquele ponto, e não nada muito perdido, sutil, esperando acontecer, e que termina ao se constar o fim visado, ou seja, então a conduta seria o tratamento específico do indivíduo, e aí através da abertura, por exemplo, dos chakras, né, observa-se que algum deles está em desarmonia, né? E aí atua-se energeticamente em cima do trabalho desse chakra, finalizou, acabou, né? Mais ou menos assim. A gente vai falar mais disso depois. Então esses pulsos numéricos têm a finalidade de implementar a ação da força mento-volitiva, ou seja, se estamos desdobrados, né? Então, mais ou menos como se a gente receber ações, né, para que se execute. E essas ações, elas vêm por esses pulsos energéticos, que vão elaborar no ambiente, né, a consistência para que isso aconteça. E que a gente finalize esse processo. E não fique naquela coisa, esperando, ver o que vai dar, ver o que está acontecendo. Então a gente começa e acaba esse processo. Então isso é positivo para nós, os médiuns, é positivo para o espírito que está recebendo essa orientação, essa oportunidade dele ser então encaminhado a um hospital espiritual para buscar um tratamento. E isso designa um compasso nos trabalhos que, por um lado, é muito positivo, porque não judia do médium, né? Porque muitos de nós, nesse desenvolvimento mediúnico, ou nessa capacidade mediúnica que cada um de nós temos, alguns são mais ostensivos, mais sensíveis. E até que se eduque essa mediunidade, no sentido dele entender o que ele tem, o que ele pode, o que ele não pode, né? Assim, exacerbar, essas técnicas fazem com que ele execute essa ação do modo oportuno, liberando aquela energia favorável e acaba aquela ação. Ele não fica disponível ali, vibrando aquela energia, porque muitas vezes essa energia é dispersa, ele se sente mal no final, né, fica fraco ou enfraquecido, e aí a apometria vem trabalhar muito isso, esse lado muito positivo, né? Então é uma técnica que padroniza, ninguém está mudando nada, né? Os estudos
só estão sendo aprimorados para que a gente se desenvolva melhor. Então, a apometria vale-se de 3 energias, né? Então, a força mental, que isso já é um fato, né? Ou seja, a força do pensamento, de você emitir essa energia, esse fluido que você quer. A energia cósmica, né? Potencial de condensação no espaço, ou seja, essa energia emitida, ela não se perde. A gente tem uma energia cósmica, como eu disse, que circunda todos nós. Então, a gente tem como emanar isso. E essa energia zeta, que é a capacidade dela chegar até esse ponto específico. Então, isso é um conhecimento técnico, científico, né, que a apometria trouxe para um conhecimento além. Né? A gente, fora falar esses termos, a gente fala assim, se sentiu bem, recebi um treino bom, né? Tecnicamente, cientificamente, a gente usa os termos próprios, né? Como que são designados, tudo isso. Por isso que a gente tem um pouco de dificuldade de associar ainda, que nem eu dei naquela última aula, né, a física quântica e a apometria, né? Parece que é uma coisa distante da outra, né? E não é. Se a gente fala de energia, de matéria sutil, né, a gente também aprimora com esse conhecimento que como eu falo, o conhecimento físico já tem. Tá? Então isso é uma verdade. E aí, uma fórmula que vocês precisam decorar para a prova depois no final, né? A gente vai pedir decorada depois, né? Não é nada, só para mostrar que é um cálculo científico mesmo que é feito para ver a emissão dessa energia. Então, o que caracteriza mais, né, a apometria, no sentido de sua aplicação prático-terapêutica, da gente poder usar, e desobsessiva, é o desdobramento perispiritual, tá? E a força mental usando artifícios verbais, manuais e telepáticos. Então a gente vai ver já, até dentro dessas leis. Então, como está descrito aqui, né, usando artifícios verbais, é no modo de comando, para que o médium também se oriente, porque sempre vai ter um médium que vai estar comandando todo o processo, né, observando o que está acontecendo com o grupo e com aquele tratamento. Então, são comandos verbais, para que todo mundo participe junto, naquela mesma egrégora de luz, vamos pensar assim, no mesmo ponto de energia igual, para que isso se some e seja positivo, né? Para que ninguém se perca. Um vai para um canto, outro vai para o outro, e aí vira uma baderna. Não é isso. Então, é um modo da gente também aprender a utilizar. Né? Você vê assim, a gente, às vezes, como médium, tem sensibilidades, tem, né, algumas coisas a mais. Não sei o que eu estou sentindo, não estou bem. É aquilo, é assim. Eu sendo, vamos falar assim, desculpa a palavra, assim, domesticado, né? A gente vai aprender a usar. Né? Eu vou saber exercer uma atividade do que eu posso e do que eu não posso. A gente sabe que muitas vezes, assim, essa oportunidade que a gente tem da mediunidade, às vezes a gente usa ela e sabe que vai passar mal. Né? A gente sabe em alguns momentos que a gente não vai saber controlar isso direito. E através do trabalho apométrico, a gente fica um pouco mais assim, controlado. A gente sabe usar isso. E às vezes rápido, numa oportunidade às vezes, de você estar aqui, num ambiente, e você vê 2 pessoas lá longe com um problema, e você emitir um pensamento, uma energia lá, isso chega lá e auxilia. Isso eu vivencio um monte, porque vira e mexe eu faço isso, né? Às vezes não é que a gente interfere, é que o primeiro passo, o impulso é do auxílio, do amor mesmo, né? Não é que eu quero lá me meter, não é magia isso, né? No sentido de você querer auxiliar, né? Quantas vezes, às vezes assim, eu fico meio mexido quando eu vejo criança sendo maltratada, vejo aqueles pais nervosos que catam pelo braço e puxam, né? A gente não está lá para saber por que deixou ele daquele jeito, né? Mas às vezes só de pensamento você emitir aquela energia, eu falo assim, calma, né? Mantenha, né, um padrão, isso tudo vai passar, né? A gente pode fazer isso, né? A fé transporta montanhas, né? Assim disse Jesus, né? A gente pode estar fazendo além disso. Então essas técnicas, elas vão educar a gente, não só para o trabalho mediúnico, mas para a nossa vida, né? Para a gente saber se controlar, saber, né, o momento certo de controlar essa força mental que a gente tem, de poder emanar isso. A gente só sabe muito disso tudo ainda, o lado negativo, é o que mais a gente usou até agora, né, para emanar coisas ruins, para liberar, né, situações mais densas. A gente na hora pensa isso, né? Assim, putz, você já joga, né? Manda aquela energia densa para algum local, para alguma pessoa que a gente não gosta ou que deixou a gente numa situação indesejável. A gente tem que começar a aprender a se controlar.
Porque a partir do momento que a gente sabe dessa oportunidade que a gente tem, desse poder, a gente é responsável por ela. E a gente, então, tem que começar a trocar isso. Então, um modo que eu faço é assim, a hora que o negócio vem, eu falo assim, ó, eu falo, que bonito. Vai lá, dá palestra e depois você vai ficar pensando coisa feia. Não pode. Né? A gente vai se autoeducando, né? Ou às vezes, assim, você ouve uma vozinha assim, vai. Eu falo assim, ó, não vou, né? Então, a gente também precisa aprender a se segurar um pouco. Então, essas leis, a apometria, ela vem trazer muito de positivo para a nossa vida também, tá? Além da gente exercer como uma atividade, principalmente como está escrito ali, de você ajudar os outros, tá? Na parte terapêutica no centro. Então vamos lá, essas são as leis, as que a gente vai comentar hoje, tá? A lei do desdobramento espiritual, tá? A lei do acoplamento físico, a lei da ação à distância pelo espírito desdobrado, então, chamada de lei das viagens astrais, lei da formação dos campos de força, lei da revitalização dos médiuns, lei da condução do espírito desdobrado de pacientes encarnados para os planos mais altos e hospital do astral, lei da ação dos espíritos desencarnados socorristas sobre os pacientes desdobrados. Então, cada uma a gente vai entender é o processo do desenvolvimento dos trabalhos, tá? Não que vão acontecer nessa sequência no trabalho, tá? Mas assim, ó, os trabalhos seguem uma ordem de acontecimento para cada indivíduo que aqui chega para buscar seu tratamento. E aí tem essa técnica, por exemplo, é necessário inicialmente que todos os médiuns estejam desdobrados, né? Então, num plano espiritual. A gente trabalha num plano espiritual aqui, num hospital, né? E aí a gente se desdobra até esse ponto de socorro. Não somos nós os médicos socorristas, nós somos auxílio e estamos em aprendizado também. Então, nós auxiliamos através da nossa mediunidade, do nosso corpo físico, aqui nesse plano, os médicos espirituais, no plano astral, no auxílio desse indivíduo. Então, através da nossa energia mais densa, a gente vai também modelando, remodelando toda essa energia para o auxílio a esse indivíduo, que é o nosso contato com ele aqui, tá? Que é o mais fácil. Então, é isso que a gente vai fazendo. E aos poucos, depois, cada item desse vai se desenrolando. Então, são conhecimentos que a gente vai atuar, vai agir no momento dos tratamentos, tá? Bom, quanto à classificação dessas leis, né, quanto aos procedimentos específicos, elas são separadas assim, ó, a aplicação delas, né, quanto ao procedimento de abordagem e encaminhamento. Então, o desdobramento, que é necessário, o acoplamento, a ação à distância, a viagem astral, formação de campos de força, condução, né, do espírito desdobrado, ação do espírito socorrista, ajustamentos da sintonia vibratória e influências do espírito em sofrimento. São os bolsões de energias mais densas. E quanto à reposição de energia, a revitalização dos médiuns, e a outra, essa de persuasão, deslocamento no tempo e no espaço, dissociação do espaço e tempo, né, projeção futura, dissociação do espaço, né, ação telúrica e choque do tempo. Então, como eu disse, é chamado de leis, mas são técnicas, tá, que a gente vai utilizar. E aí a gente vai entender agora cada uma em cima de cada assunto. Mas nós vamos começar com as 7 primeiras. Então vamos lá. Primeira lei. Lei do desdobramento espiritual, tá? É a lei básica. Então, como a apometria trabalha com desdobramento, nós vamos buscar esse desdobramento. Então, nós todos, né, temos uma certa mediunidade, e aí a gente vai então educar essa mediunidade a buscar esse desdobramento. Nós já temos o desdobramento principalmente no sono, em alguns momentos, né, de reflexão, ou se não de relaxamento, a gente desdobra, é onde a nossa mente vai, né, o nosso corpo físico fica estagnado e a nossa mente desdobra, quer dizer, a gente consegue esse desdobramento espiritual. Então, o enunciado da lei fala assim, ó, toda vez que em situação experimental ou normal, dermos uma ordem de comando a qualquer criatura humana, ou seja, essa ordem assim, ó, vá, fique, faça,
visando a separação do seu corpo espiritual, corpo astral, né, do seu corpo físico, e ao mesmo tempo projetarmos sobre ele pulsos energéticos através de uma contagem lenta, dar-se-á o desdobramento completo dessa criatura, conservando a consciência dela. Então, diferente de alguns trabalhos mediúnicos que existem em casas espíritas, quando há necessidade, principalmente do espírito se comunicar, do espírito comunicante, e aí muitas vezes o médium perde consciência, não consegue se controlar, aqui todos nós vamos projetar um propósito. Lembra lá no início, né? Qual é o propósito que o Kardec falou? De auxílio, de cura, né? De você se doar ao próximo. Então, nós estamos reunidos para isso, né? Não estamos reunidos para ver nada além, ver futuro, ver nada. Tá? Nós estamos reunidos num propósito de auxílio. E aí, através de uma conscientização de todos, numa harmonia dessa energia, né? Numa manutenção, todos vão então emitir o mesmo propósito, e através então de um médium que comanda todo esse trabalho, ele vai então promover o desdobramento, o desacoplamento, né, do nosso corpo perispiritual, ou seja, esse corpo astral, do corpo físico. E aí nós vamos encontrar em dimensões diferentes. Perdidos, sozinhos? Não. Nós estamos com auxílio de uma espiritualidade maior. Então, principalmente aqui na Casa Espírita, nós temos as entidades espirituais que ajudam no comando disso aqui nessa casa e auxiliam também os grupos de trabalho. Porque para eles também isso é importante. Tá? Eles também estão trazendo desenvolvimento para a gente. É o que eu falei lá no começo na nossa oração. Eles já chegaram lá adiante, estão voltando para trás, dando a mãozinha para nós. Falou assim, vocês vão ocupar o nosso lugar e nós vamos pular lá para frente. E aí cada hora um sobe um degrauzinho, né? Então eu falo assim, que é o efeito corda, né? Um vai pegando o outro e vai levando embora para adiante. E aí a gente vai estar sempre com auxílio, nunca sozinhos. Pode ser que a princípio a gente tenha um pouco de medo, porque a gente vai se sentir livre, né? E vai observar algumas coisas mais sutis que a gente não observava. Tá? Mas é muito bacana. E essa contagem, como eu disse, é um comando para que isso aconteça, para que todos vão juntos, para que todos sigam ao mesmo tempo, né? Vamos falar assim, no grupo do trabalho. E aí a gente tem esse comando único. E esse comando segue na nossa mente, através desses pulsos, eu vou mostrar já já, um poder de energia. Então, é comum, por exemplo, falar, dar o pulso, né? Assim, ó, 1, 2, 3, né? No sentido de você acompanhar. Então, agora vai. Né? Porque ela fala assim, ó, vamos desdobrar. E às vezes alguns se perdem nisso, né? Então fica mais ou menos que marcado, né, esses pulsos para que todo mundo comande junto, tá? Tem trabalhos onde o grupo já está mais equilibrado, muitas vezes não usa, né? Já todo mundo consegue seguir junto, está no mesmo patamar de energia, todos se encontram com mais facilidade nesse plano astral. Mas assim, ó, é importante que você tenha isso, esse comando, né, para que a gente siga. Mas todos com a consciência do que está acontecendo. Quando a gente for ter aula prática, alguns vão se achar meio perdidos, porque a consciência está lá, né? Você está ouvindo, você está sentindo, e aí a gente é que tem que se concentrar e deixar a nossa mente ir, né? Então, por que o desdobramento? Né? O André Luiz, aqui nos mecanismos da mediunidade, já colocava assim, né? Ó, o corpo espiritual pode efetivamente desdobrar-se e atuar com seus recursos e implementos característicos, como consciência pensante e organizadora, fora do corpo físico. Então, já lá atrás, lá em 1950, 40, 50, ele escreveu todo esse bando de livro, né, já tinha essa informação. Só que isso a gente lia e achava bonito. Hoje nós estamos entendendo, né, onde que usa, como que usa, por que que usa. Tá? Não é só um fato de ler, mas entender o que que significa. Então, a gente pode, e é o que a gente faz, né? Desdobra e atua com os recursos que a gente tem no conhecimento, né, das técnicas, com o conhecimento da doutrina espírita, e aí com a boa vontade nossa, e com a nossa consciência pensante, sabendo o que estamos fazendo, né? Sabendo atuar, agir. A técnica, então, nessa lei geral, se baseia a apometria. Então, assim, ó, no campo dos fenômenos anímicos, a técnica de sua aplicação representa uma verdadeira descoberta para a ação
né, das técnicas espirituais em cima dos tratamentos, né, e das ações. Então ela possibilita explorar e investigar o plano astral com bastante facilidade. Então, com os médiuns desdobrados, você consegue observar, né, o ambiente astral, aonde aquele indivíduo vive, onde aquele indivíduo se encontra, onde a gente se encontra. Tá? Então não dá condições, né, de nos aprofundarmos aprofundarmos demais, né, até abismos trevosos do interior do planeta. Isso depende muito do conhecimento do grupo, né, da firmeza, porque nós também somos factíveis de erros, nós também temos os nossos problemas passados, nós estamos em conhecimento. Não é porque estamos aqui fazendo todo esse trabalho, somos livres e donos de si. Tá? Nós também precisamos tomar cuidado, porque muitas vezes já trabalhamos isso no passado do lado negativo, estamos tendo que aprender agora do ladinho bom, né? E aí às vezes somos chamados a essa atenção. E muitas vezes, se o médium não tiver consciência, obediência, né, e segurança, ele pode se perder aqui. Então, por isso que são técnicas conscientes e a gente deve saber usar e o que está fazendo. Tá? Então, não é porque a gente vai desdobrar que a gente vai para qualquer lugar. Nem, vamos falar assim grosseiramente, nem para o céu, nem para o inferno. Né? A gente precisa tomar cuidado. Então, mas com ela, né, podemos assistir os desencarnados na reticidade. É esse o objetivo do trabalho, né? Desdobrar para atuar em cima de um indivíduo que trouxe-nos um problema e nós vamos auxiliar ele, tá? Observando algumas coisas que atuam em cima dele e que trazem esse problema. E para depois a gente levar uma informação para ele. Só isso, tá? Então, estado que se encontra o espírito em duas encarnações. Então, com vantagens inestimáveis, tanto para eles como para os encarnados, que eles sofrem as obsessões. Então, se porventura tiver um obsessor junto, né, ou algum irmãozinho aí do passado, então também é uma oportunidade dele encontrar um caminho novo. Né? Uma nova oportunidade, muitas vezes, como eu falei lá atrás, aqueles bolsões, então muitas vezes aquele ambiente que essa pessoa viveu, vivenciou, tem vários outros no mesmo momento, na mesma situação, que vão ser levados também para tratamento, para auxílio nos hospitais de atendimento. Então é um procedimento bastante importante, porque você não auxilia unicamente o indivíduo, mas você auxilia todas as vivências dele, né, passadas, e tudo aquilo que está atuando em cima dele. Tá? Então são acolhidos muitos irmãos, né, uma falange enorme. Então a técnica é simples, tá? Com o comando, emite impulsos energéticos através da contagem em voz alta, tá? E tantos, né, números aí, tá? Quantos forem necessários, até que se sintonize. Então, geralmente, vamos falar assim, ó, o comandante, né, do barco, né, vai dando as ordens através desses pulsos, dessas contagens, e geralmente em ordem de 7, não é nada, como fala, cabalístico isso, né? É um valor que se estimou assim de contagem, pode ser mais, pode ser menos, mas que todo mundo tem um tempo de condução, né? Aos poucos todo mundo vai se desdobrando, se desvinculando do corpo físico. Então, ó, de um modo geral, bastam-se 7, ou seja, de 1 a 7. Então, através então desses pulsos, então o médium ele se encontra consciente, só que preparado para esse trabalho. Então, antes disso tudo, a gente prepara esse ambiente, energiza esse ambiente, faz uma oração para que todo mundo foque no trabalho, todo mundo uníssono, né, nesse mesmo momento. E aí, se algum dos médiuns não estiverem, né, nessa mesma harmonia, então a gente atende, vê o que está acontecendo, harmoniza, porque às vezes tem interferências, então a gente consegue preparar tudo isso. Todo mundo harmonizado, então começa o processo de desdobramento. Então, através desses pulsos, né, então, como eu disse, o comandante vai falando assim, ó, agora todos nós vamos nos desdobrar. Então, conscientes, então, na contagem de 1, né, esse estalo de dedo é um reflexo energético também que comanda o nosso cérebro, né, ele chega ao nosso ouvido e gera um comando energético no cérebro. E isso vai dando ordem para a gente. Tá?
no 2, e aí esse processo vai, por exemplo, até o 7. Até então que a gente se sinta desacoplado, tá? Então a gente vai através, né, do corpo físico se descolar, vamos falar assim, dele, e a gente adquirir um ambiente astral, né? Então esse corpo astral vai se encontrar numa dimensão específica. E aí depois a gente vai dando os comandos. Por exemplo, a gente vai chegando até os hospitais da espiritualidade. Então, como se dá a ordem de comando? Então, o comando é dado verbalmente, como eu falei, ou seja, pelo dirigente do grupo ou pelo doutrinador da dupla formada ou do grupo todo. Então, esse médium de incorporação, tanto melhor será se for também sensitivo, né? Ou seja, se ele sentir esse processo todo de acontecimento. Então, os comandos verbais são carregados de energia, vontade, né? Amor e confiança, que eu falei lá no início. O que você está fazendo aqui? Né? Então, qual é o teu propósito? É auxiliar, né? Eu vim trabalhar, eu vim trazer auxílio. Então, através da vontade, do amor e da confiança, essa vontade minha de seguir, os pulsos são carregados de energia e aí impulsionam a gente para que essas ações se realizem. Então, o comandante vai falando, olha, agora nós vamos tal lugar, estamos nos encontrando em tal momento, vamos fazer tal coisa, e geralmente o comandante vai falar assim, ó, tá todo mundo aí? Está todo mundo junto, né? E o gostoso disso, o que vai dando mais confiança na gente, porque o início é um pouco meio duvidoso, a gente sente um pouco de resistência nisso, de desconfiança, que isso realmente está acontecendo, é que todos estão no mesmo momento. Às vezes eu estou observando, por exemplo, uma flor e estou quieto. O outro fala assim, nossa, olha que flor bonita. Eu falo assim, nossa, você viu a cor dela que é rosa? E eu estou quieto, eu já vi a flor, eu já vi que é rosa. Ou seja, todos estamos nesse mesmo momento, né, desdobrados, então aquilo se efetiva, né? Isso é muito bacana, isso é muito interessante. Então, o fato se realiza, é uma projeção astral nossa. Como projetar os impulsos energéticos? Então, o livro, né, do Dr. Lacerda, Espírito e Matéria, ele diz que os pulsos ou impulsos energéticos, né, ou magnéticos, são projetados pela mente do operador, induzidos por contagem, que eu falei para vocês, né, de voz alta de 1 a 7. Salvo em alguns casos ou tratamentos diferenciados quando a contagem chega a números mais altos. Ou seja, para que se dê conta de que todo mundo atenda o processo, né? Às vezes 7 não é suficiente, 10, 14, né? Ou seja, mais tempo para que aquilo se efetue. Tá? Às vezes é um momento que exige assim. Às vezes são os médiuns ainda que não estão muito bem treinados para atender aqueles pulsos, tá? Mas não tem problema. Então é isso daqui, ó, os pulsos, né? Então, através dos pulsos magnéticos, estimulamos o estado de afrouxamento da coesão energética dos corpos, desdobrando o corpo astral do atendido e dos médiuns. Então, o estímulo, né, dado, né, no 1, né? E aí isso chega ao nosso ouvido no tímpano. As células receptoras do som, né, vão levar esse potencial energético até o cérebro e há um comando e a gente segue ele. E como a gente tem todo o nosso processo de energia, né, de pensamento, de ação no cérebro, né, a nossa ação mental, isso emana através desses chakras nossos, né, e a gente então consegue comandar esse desdobramento. Então, porém, né, os estudos, a prática e até mesmo os espíritos mostram que se pode projetar energia sem a contagem em voz alta. Então, às vezes é num comando, a pessoa fala assim, ó, estamos iniciando. Então, tem um tempo, fala assim, ó, já estamos aqui, então depende do grupo, tá? Então dependerá muito da capacidade harmônica de estudos e prática do grupo para que não haja necessidade de estalar dos dedos ou contagem numérica. É o que eu falei assim, ó, às vezes isso é necessário inicialmente para agregar todo mundo, ficar todo mundo junto, né? Todo mundo seguindo o mesmo compasso, mas não é uma regra, certo? A criatura desdobrada perde a consciência? Eu falei, não vai perder consciência. Então, vai perder consciência quem não conseguir se controlar, né? Às vezes essas mediunidades mais ostensivas, a pessoa ela acaba se perdendo
emocionalmente ela se deixa levar por aquela situação, porque ela se desdobra, ela se sente bem, aí ela se sente influenciada, e muitas vezes ela desfalece até. Mas não é para isso acontecer, né? Então a criatura desdobrada, seja o paciente ou o médium, conserva a sua consciência durante o desdobramento. Então a gente tem também que educar essa nossa mediunidade. Então essa história de que eu tenho que educar a mediunidade, de que eu tenho que, como fala, eu tenho que ir no centro para desenvolver, é esse sentido. É eu saber o que ela é e dar um comando para ela, né? Para que eu também não sofra as ações dela. É simplesmente isso. Eu tenho que ir lá no centro desenvolver. Tá? Eu vou receber orientações. Quem vai desenvolver sou eu, né? Através das minhas ações, se eu quero ou não. Tá? Quais as possibilidades que essa lei propicia? Então, essa primeira lei possibilita explorar e investigar o plano astral com bastante facilidade. Então, a gente consegue chegar nos ambientes astrais. Então, por exemplo, inicialmente, nos planos astrais superiores no hospital. Então, nós, no nosso grupo, nós já temos até uma salinha, né? Por onde a gente chega, todos chegamos juntos, nos sentamos e esperamos a espiritualidade nos assessorar. Então, são abertas as fichas de tratamento e aí, através da abertura, é trazido também o desdobramento desse indivíduo até o hospital e a partir dali se processa o tratamento. Né? A necessidade de observações em cima daquelas influências que estão acontecendo, por exemplo. Tá? Então, a gente consegue observar instrumentos, né, que são dados para que a gente auxilie nesse processo de auxílio ali, né, terapêutico. A gente consegue observar o momento, a gente consegue muitas vezes sentir, né, vibrações mais altas. Então, a gente consegue vivenciar aquilo junto. Tá? Parece meio sonho, mas é uma realidade. Então, visa atender com muito mais rapidez e eficácia as perturbações por obsessões, neuroses, angústias, fobias, complexos, desvios comportamentais e N coisas mais. Então, através do grupo, né, como eu falei, cada um temos uma mediunidade diferente. Então, alguns vão enxergar além, outros vão ouvir, outros vão sentir, outros vão em outros pontos específicos, outros vão chegar mais próximos desse indivíduo, e essas ações em conjunto a gente vai assessorando o tratamento, e aí a gente vai então observando tudo isso. Então, às vezes assim, os meus olhos, né, eu falo assim, espirituais, com esse meu desenvolvimento, enxerga tal ponto, o do outro enxerga além, tá? O comportamento enxerga outro, isso soma. E nessa somatória de conhecimento, a gente atua, tá? Do jeito que a gente quer? Não. A gente tem um conhecimento, né? Que esse conhecimento, principalmente, impulsionado para a melhoria daquele indivíduo, né? O inicial, o amor, mas assessorado pela espiritualidade maior. Então, alguns de nós, médiuns um pouco mais sensitivos, a gente sente os comandos também dessa espiritualidade maior. O que tem que ser feito, como é que tem que ser feito, e a gente vai recebendo e vai fazendo esse tratamento acontecer, tá? Se desenvolvendo. Então a gente consegue, né, trabalhar bastante. Tais transtornos, né, podem ser visualizados, observados, diagnosticados e tratados pelas técnicas de desdobramento. E muitas vezes são energias mais densas que acompanham aquele indivíduo, que elas são trabalhadas, reprocessadas e desvincula aquele indivíduo disso tudo, né? Aí às vezes revela muitas vezes o que está levando a esse acúmulo de energia a todo momento, e é o retorno que a gente dá, né? Por exemplo, para cada um que chegou lá, né? Busca mais isso, busca mais aquilo, tenta fazer assim, tenta mudar aquilo, porque são as orientações que a gente recebe também, não é nosso, né? Às vezes é sensitivo também pela mediunidade nossa, tá? Então, a primeira lei da apometria, ela fala assim, né? Então é um processo induzido e controlado, não é de qualquer jeito. É um deslocamento do duplo etérico e dos corpos espirituais. O duplo etérico libera o ectoplasma, e muitas vezes isso é usado nos tratamentos, bastante. Facilidade na comunicação com os espíritos. A espiritualidade conhece as características e habilidades dos trabalhadores, né? Lógico. A gente também tem os que nos guiam, que nos auxiliam, e aí vão também nos
ajudando nesse processo, tá? Então, assim, ó, é a boa vontade mesmo, sabe? De você se doar, de você querer fazer e acreditar em Deus e de que isso é uma verdade e seguir em frente, né? A gente consegue bastante coisa positiva. A segunda lei, né, do acoplamento físico. A técnica. Se o espírito da pessoa desdobrada estiver longe do corpo, comanda-se primeiramente a sua volta para perto do corpo físico. Então, do mesmo modo que eu comandei a ida, eu comando o retorno, né? Porque às vezes alguns médios também se encantam, né, e vão embora, né? Às vezes eu sou um, né? Fala assim, volta para o lugar. Às vezes assim, ó, o êxtase de você estar num ambiente iluminado, né, numa energia mais sutil, nossa, é maravilhoso. E aí às vezes você não consegue voltar, porque você fica vislumbrado com tudo aquilo. Então às vezes, né, o comandante fala assim, ó, volta para tua casa, né? Volta para cá. Né? Ou mesmo às vezes se encontra num ambiente mais denso. Às vezes, é o que eu falei, a gente também tem o nosso lado negativo, a gente também vai gostar daquele cantinho e vai sendo atraído por ele, né? Ou tem um lá que fala assim, vem aqui, né? Você já conhece esse ambiente. E a gente de curiosão vai. E aí às vezes precisa retornar. Então, é tudo controle, né? É educação mesmo, né, nossa. Então, em seguida, projeta os impulsos ou os pulsos energéticos através da contagem e aí comanda-se a reintegração do corpo físico. Fala assim, ó, né, acople novamente o seu corpo físico, ó, você está acoplando. Ó, então, 1, 2, e aí o comando, ó, vai sentindo, né, os seus braços, a sua perna, sinta, né, o coração bater, sinta essa energia sua, né, retorne. E aí é um bum, né? Parece que você encaixa mesmo e é muito interessante porque você sente a densidade da matéria mesmo, tá? Caso não seja completa, né, a reintegração, tá? A pessoa sente tonturas, mal-estar, sensações de vazio que pode durar algumas horas. Então a pessoa fica meio desencaixada, né, meio perdida. Então é necessário depois, novamente, buscar esse acoplamento normal, tá? Mas nada vai acontecer, ninguém vai morrer, tá? E se morrer, né, é o fato, né? Fazer o quê? Né? Você vê, a gente tá trabalhando isso e tem o medo da morte, né? A gente trabalha tudo isso até o medo tá do lado de lá, né? Então, ó, via de regra, a reintegração espontânea, em poucos minutos, né, até sem comando, não existe o perigo de alguém permanecer desdobrado, pois o corpo físico exerce atração automática sobre o corpo astral. Tem o imã que faz volta para cá, né? Então, a vida está aqui ainda. Então, a técnica, então, pelo que observamos em milhares de casos, ele contando, né? Basta de 7 a 10 impulsos de energia, a contagem de 1 a 10, para que se opere tanto o desdobramento como a reintegração. Então, mesma ordem de ida, mesma ordem de retorno. Então, apesar disso, não se deve deixar uma pessoa desdobrada, ou mesmo mal acoplada, para evitar a ocorrência de disposições de qualquer natureza. Quer dizer, a pessoa realmente ela vai ter dor de cabeça, tontura, né? Então, todo mundo, na hora que termina o trabalho, tem que estar acoplado novamente, e todo mundo bem, se sentindo bem, harmonicamente bem, e acabou, né? Então, a gente também precisa compreender que isso é um retorno. Então, assim, ao menor sintoma de que o acoplamento não tenha sido perfeito, ou mesmo que se suspeite disso, convém repetir o comando de acoplamento e fazer nova contagem, né? Tá errado. Fazer nova contagem para que essa pessoa retorne, tá? Às vezes é no momento dela ainda, tá? Alguns voltam rápido, alguns sem a contagem já chegam, né? Porque tem um comando de retorno. Então, isso é de cada um, mas é treino, né? É o modo que cada um vai se achando. Por que a contagem progressiva? Então, fala-se assim, ó, acreditamos que a contagem, né, progressiva, o objetivo é reforçar a ideia do operador de que é uma vontade firme, de você ir para frente. Então, 1, 2, 3, né? E você vai no comando. Então, isso é um pouco para auxiliar a gente. Nós estamos em estudo ainda, né? Nós estamos aprendendo e a gente precisa de um operador, tá? A gente sempre funcionou assim. A gente acha ruim, né, dos pais de educação ou do, como fala, do chefe, né, lá do serviço. Tem que fazer assim, tem que fazer assado, né? Mas se largar a gente não faz, não é? E aí, então, aqui também. Pessoal, vamos na reta, vamos embora, vamos todo mundo junto, tá? Então, aglutina essa energia, né? E aí a gente obedece ao comando. Então, na vontade de solucionar o problema, pode trazer a sensação de prosseguir, de caminhar, né, para frente. Então, enquanto que a contagem regressiva forneceria a sensação
né, de regredirmos, retrocedermos. Então, às vezes a pessoa se perde nisso. Então, ainda é devido a essa nossa consciência, tá? Que ainda é muito pequenininha. A gente não consegue assim atender as coisas diferentes ainda. A contagem apenas faz um cadenciamento, né, do fluxo dos pulsos e dos impulsos energéticos. Só nesse sentido, tá? Como eu disse, não é cabalístico, não é necessário, é só para dar um comando mesmo. Então, ó, não há mística, como eu falei, né, em torno do número, seja ele qual for, se é 7, se é 10, se é 3, sei lá, né? O importante é que tenha um tom de voz mais de operador mesmo, de comando, né, para que vá todo mundo junto, né, a pessoa sinta firmeza nisso. Descarte qualquer ideia de ritual ou ritualização do ato, né? Ou seja, assim, ó, não é isso. Por exemplo, assim, ó, a gente está habituado também a ver, né, alguns ritos, né, que precisam ser feitos todo mundo junto. Aqui é só para harmonizar, só para que a gente siga no grupo, né, numa equipe única e processo que tem que ser feito, só isso. Tá? Não tem que começar de um jeito, né, fazer de outro e todo mundo vai ser... Não é isso. Trata-se de um simples e amoroso querer, alicerçado na certeza de que o que se quer, né, será obtido, atendido, realizado. E é o que foi dito lá no início. Você expressar a sua vontade. Tanto faz a contagem progressiva como regressiva, né, ou nenhuma delas. Então isso é cada grupo quem vai fazer toda essa técnica, né, vai aplicar essa lei específica. Então não tem ritual, tá? E aí tem essa lei da ação à distância pelo espírito desdobrado. Então há essa possibilidade também, tá, da gente atuar à distância, é o que geralmente a gente acaba fazendo. Então enunciado, o Dr. Lacerda fala assim: toda vez que se ordenar ao espírito desdobrado do médium uma visita a um lugar distante, fazendo com que esse comando se acompanhe de pulsos energéticos, né, através da contagem pausada, o espírito desdobrado obedecerá à ordem, conservando sua consciência e tendo percepção clara e completa do ambiente, tá? Espiritual ou não, para onde foi enviado. Então, muitas vezes assim, ó, vamos chegar até o local de trabalho desse indivíduo, porque ele está tendo muito problema lá, vamos chegar até lá. Então, todo mundo nesse pulso de comando, ó, na rua Albertina Dias, número tal, vamos nesse comando, né? 1, 2, 3, e chegamos até esse local. E aí cada médium vai observando aquilo específico para ele. E aí ele vai traduzindo isso para a gente, né? Assim, para o orientador. E aí esse orientador vai comandando e todo mundo numa harmonia, né? Todo mundo sintonizado, vai também atuando. Muitas vezes ali pode ter um obsessor, pode ter um indivíduo com uma energia mais densa, que a gente vai tratar esse ambiente, harmonizar ele, né, no que se pode ser feito. Isso também é merecimento de cada um de nós, né? E aí a gente atua beneficiando esse local, né, levando embora esses irmãozinhos, né, para um tratamento, para um hospital, e aí redirecionando tudo isso. Nesse sentido. Então, a gente pode ir para um outro ambiente, para outros locais, desdobramos para onde quisermos, tá? Então a técnica: ordena-se ao médium desdobrado a visita a determinado local, ao mesmo tempo que se emite energia com contagem lenta, tá? Ele se desloca seguindo os pulsos da contagem até atingir o local estabelecido. Às vezes, alguns não conseguem, tá? Então, a gente trabalha especificamente aquele médium, para ver se ele consegue chegar. Às vezes, outros vão além, como eu falei, dependendo da mediunidade, consegue ir além daquele plano. Então também a gente vai controlando tudo que está se observando. Então não é a reveria, né? Um fala um negócio, outro fala outro, um fala... É tudo num comando único, né, de controle, ou se observando o que está acontecendo. Porque, como eu disse, na somatória dessas informações, a gente consegue acumular, né, assim, ó, dados para ajudar esse indivíduo em tratamento. Como permanece, né, com a visão psíquica, transmite de lá descrições fiéis de ambientes físicos e espirituais, né, nós, os médiuns. Nesses últimos, se incluindo a eventual ação de espíritos sobre os encarnados. E aí, então, a gente vai exercendo essa atividade. Então, esse tipo de desdobramento exige certos cuidados com o corpo físico do médium, que deve ficar em repouso, evitando-se até mesmo que seja tocado. Porque, às vezes, a
pessoa ela está com a sensação total lá, totalmente desdobrada, tocar na pessoa, às vezes ela assusta, né? Isso traz ela de volta imediatamente. E às vezes isso pode fazer mal para ela, assim, no sentido de energeticamente ela se desestabilizar, né? Então, geralmente, a gente não toca nos indivíduos. Se for necessário, avisa-se, ó, estou pondo a mão em você, né? Então, o que é possível do médium fazer quando desdobrado? Deslocar-se a lugares distantes e de lá, através do seu organismo físico, que continua consciente, descrever o que está acontecendo. Então, às vezes, a gente vai até onde? Até lá no passadão desses indivíduos, né? Então, aquelas vivências, né, ou aqueles níveis e subníveis desses corpos espirituais, né, foram coisas que estão lá no passado. A gente consegue chegar até lá. Por quê? Isso está vivo. Se está vivo, está chegando até ele hoje. E a gente consegue acessar. A ponte é o indivíduo. Então, uma coisa até que eu ia falar no início, eu esqueci, o indivíduo a ser tratado, ele tem que permitir isso também. Nós não vamos chegando, desdobrando ele, invadindo a vida dele, não. Né? Ele também vindo aqui, a gente orienta que num dado momento ele vai ser trabalhado, que ele tem que permitir essa chegada nossa, né? E aí também ele abrir tudo isso. Muitas informações que a gente tem da pessoa não são todas no início. Às vezes a gente também fica com informações vindas daqui, e que depois a gente tem que nos retornos conversar mais, para saber o que mais acontece, o que mais tem além, para estar auxiliando, tá? Nós não fuçamos na vida de ninguém, nós só atuamos no sentido de melhorar as condições de percepção para que essa pessoa viva melhor, né? E tire esse entrave que está dificultando ela, né? Ou seja, o que for. Participar juntamente com socorristas desencarnados, porque às vezes a gente não tem meios de fazer sozinho, né? Não tem instrumentos, energia suficiente para isso. Então, dos auxílios aos sofredores, sejam eles desencarnados ou desdobrados de pacientes. Então, como eu disse, nós estamos trabalhando às vezes vivências, por exemplo, minhas, lá de 3, 4 reencarnações lá atrás, que eu estou lá atuando ainda, aquilo foi tão forte. Às vezes é um momento de desencarne meu, às vezes é um momento forte onde eu assumi um compromisso, né? Às vezes eu, por exemplo, assassinei alguém lá atrás, e isso se reflete muito hoje, porque eu estou me encontrando com a pessoa hoje de frente, e aquilo se liga. Então, isso tudo vai trazer um monte de emoções lá de trás, e vai atuar na minha vida hoje, né? Então, através dessas técnicas, desdobrando, né, o indivíduo paciente, e ele em espírito, a gente consegue trabalhar bem mais, né, e auxiliar ele. Então é possível incorporar o espírito do doente encarnado? Sim, né? Às vezes é possível, a consciência dele também. Então, com a técnica apométrica, é corretamente possível incorporar o espírito do encarnado doente. E aí ele trazer as informações além do seu inconsciente. Doentes são todos, né, os nossos espíritos que têm como casa o mundo terrestre. Então, todos nós, tá? Então, no momento do tratamento, estaremos considerando o corpo que na maioria dos casos adoeceu pela ação do espírito doente, né, que somatizou esse processo. E aí, nos corpos espirituais, né, quando a gente vê essas personalidades, né, esses níveis e subníveis, a gente consegue entender um pouco mais. Qual a importância da clarividência nessa lei, né, de alguns médicos clarividentes? Informações durante o atendimento, né? Informações melhores, maiores, né, do que está acontecendo, do que está vendo a mais. Então, sempre um grupo grande é interessante, onde vários médiuns, né, com capacidades diferentes vão trazer informações a mais. A quarta lei, né, a lei da formação dos campos de força. Esses campos de força são pontos de energia que vão auxiliar em proteção, né, e também em impulsionar toda a nossa ação. Então, geralmente, a gente usa esses campos de força para proteger a casa espírita, o ambiente que a gente está trabalhando, aonde a gente vai chegar desdobrado, porque às vezes a gente entra em ambientes muito densos e é necessário montar um campo de força, de proteção. Então, quem nos auxilia isso também é a espiritualidade, nos dando acesso a essas energias de proteção, porque sozinhos a gente não consegue adentrar. A gente hoje, aqui, por exemplo, encarnado, quem vai lá passear na Cracolândia?
né, tentar levar alguma coisa. A gente não tem capacidade para isso. Do mesmo modo, né, somos os mesmos quando morremos, não somos? Então, ou seja, do mesmo modo tem uma Cracolândia espiritual. A gente vai chegar lá desdobrado? Meus irmãos, né? Aquela energia densa, que é maior na espiritualidade, vai derrubar a gente. Então, para que a gente chegue lá, a gente tem que ter um instrumental, tem que ter um auxílio espiritual, tem que ter uma permissão, existe alguém que comanda aquilo naquele ambiente. Então, tudo isso também é necessário, esses comandos, para que a gente atenda. Não é de qualquer jeito, tá? Então, esses campos de força servem para isso. Então, ele fala assim, ó, toda vez que mentalizamos a formação de uma barreira magnética, pensamento, né, por meio de impulsos energéticos através da contagem, formar-se-ão campos de força de natureza magnética, circunscrevendo a região espacial visada na forma que o operador imaginou. Tá? Vocês, quando tomam um passe aqui, vocês recebem um campo de força, ó, formando uma bolha, né, de luz, não é? Então, no pulso, 1, 2, 3, e a gente sente essa bolha de luz, a gente sente essa proteção. Isso a gente deve também começar a usar na nossa vida, como proteção, né? Na hora que a gente for adentrar alguns ambientes mais densos, para se proteger, para não deixar que influências cheguem a nós. A gente tem essa capacidade. Então, mentalizamos fortemente uma barreira magnética e projetamos energias para sua concretização através da contagem até 7. Há de se formar um campo de força simples, duplo, triplo, né? E com frequências diferentes, conforme desejarmos. Mas para isso, confiar que a gente tem essa possibilidade de agir, né? E isso acontece. A densidade desses campos é proporcional à força mental que os gerou. Então, costumamos empregar essa técnica para proteger ambientes de trabalho e principalmente para a concentração de espíritos rebeldes. Tá? Como eu fiz o comentário anterior. A gente não vai prender ninguém em lugar nenhum, né? A gente vai conter para que a gente consiga atuar, né? E essa contenção é para que aquela influência não atrapalhe. E aí os espíritos superiores é quem vão ordenar, por exemplo, com esse espírito rebelde, vai encaminhar ele para o ambiente para compreensão. Só isso. Então, geralmente faz esse campo de força, né, energético através de uma pirâmide, né? Então a gente trabalha com uma pirâmide de forma comum e invertida. Então, geralmente nas bases da pirâmide são formados esses campos de força, que a gente chama de alfa, beta, gama, delta e épsilon. Então a gente efetiva a formação desse campo alfa, beta, gama, delta e épsilon aqui em cima. E a gente tem uma proteção de um campo de força aqui dentro, tá? Então, por exemplo, nós na casa espírita, antes dos trabalhos, a gente monta esse campo energético, para que a gente tenha uma proteção, tá? E aí a gente paramenta esse local. Então, os antigos egípcios, né, eram peritos nessa técnica, pois seus campos de força duram até hoje, conforme a gente tem verificado pela presença da pirâmide lá, né? Usavam-nos para proteção de túmulos, imantação de múmias e outros fins, né? E sabemos que são espíritos mais evoluídos que tiveram no planeta para trazer um conhecimento a mais para a gente. Então, a forma do campo tem grande importância, pois as piramidais, tá? As tetraédricas, poliédricas de 4 faces têm tamanha capacidade de concentração que, uma vez colocadas, espíritos rebeldes no seu interior, elas não poderão sair, né? Então, contenção, não é prisão, tá? Dentro desses campos, tais espíritos podem ser conduzidos para qualquer lugar, com toda a segurança e facilidade. Então, porque às vezes a gente entra em ambientes muito densos. Então, encaminhamos eles para os hospitais e a espiritualidade, né, quem vai trabalhar. Descobrimos que os ângulos diedros, né, ângulos retos das bases, né, das pirâmides, têm propriedades especiais. Dificilmente se rompem e assim mesmo por ação das energias que, via de regra, esses espíritos não possuem. Então, até hoje na nossa ciência física, matemática, isso é real, né? Para a construção, né, de prédios, edifícios, esses ângulos é o que dão a força que sustentam muitos locais. Então, a pirâmide com os ângulos retos, né, que a gente usa aquelas forças alfa, beta, gama, delta e épsilon. Tá? Aí de novo, estão mostrando aí um grupo de trabalho, né, com um campo de força
e não recebendo influência. Então, ou seja, esse campo de força ultrapassa quem tem energia sutil, né? Ou seja, os espíritos superiores. Então, mentalizamos fortemente essa barreira magnética e projeta e protege. Como se detalha, né, o campo que se quer formar? Né? Mentalmente. Então, a gente busca. Então, a bolha, um cone, né? Isso vem muitas vezes mentalmente para a gente. Né? Isso chega à necessidade dela com a sua forma característica, justamente com os seus arranjos de ângulos para proteger mais ou menos. Tá? Às vezes são malhas magnéticas, né? Às vezes são cortinas mais densas, menos densas. Então tem as formas de campo de força, né? Então a gente vê os cristais, né? Aí um campo de força, como fala, que ultrapassa o indivíduo, mandando energia, o próprio Sol, né? Qual a densidade desses campos? Está proporcional à força mental. Então, quanto mais eu quero, mais eu energizo. Se as forças mentais individuais são por si só de quantidade forte, juntas poderão estabelecer densidade alta. Então, por isso que precisa estar todo mundo em equilíbrio, todo mundo trabalhando junto. Se 2, 3 vacilou, quebra esse campo de força. E a gente tem experiência disso. Né? Então, muitas vezes é necessário o grupo todo estar coeso para o mesmo propósito, para conseguir manter isso firme. Para que serve esse campo de força? Então, para proteger os ambientes de trabalho, para a contenção de espíritos rebeldes. Mas, gente, o propósito é de amor, né? É no sentido de conter, por exemplo, para eu não receber uma influência, mas que esse indivíduo também seja atendido. Não é tipo assim, que você não chega perto de mim. Né? Não vem não que eu sou mais forte. Né? Não é por aí, né? A gente tem muita... É o que eu falei, a facilidade nossa é negativa ainda, né? É de dar o pontapé, né? Então a gente precisa trabalhar isso também. Então no primeiro caso, pede-se a proteção do ambiente no início dos trabalhos, como eu falei. Então, no segundo caso, a contenção é feita somente para a remoção da entidade para o local de tratamento. Então, a partir de hoje, vocês façam os seus evangelhos no lar, peçam a proteção e montem um campo de força. Montem uma pirâmide, né, em cima da casa e invertida, né, e mantenham uma energia de proteção ali dentro. Né? Peça para que esses espíritos protetores, né, mantenham essa energia boa lá dentro, não deixe os ataques, né? A gente é influenciável, né? Que a gente tenha condições de se manter. Na hora que a gente sai de casa, proteja o nosso carro, mas cuidado com muita energia que também que estraga, tá? Às vezes a gente dá choque, né, Hebe? Então, ó, quinta lei da revitalização dos médiuns. O enunciado fala assim, ó, toda vez que tocarmos o corpo do médium, a cabeça, mãos, mentalizando a transferência de nossa força vital, acompanhando a da contagem de pulsos, essa energia será transferida. Vai ser transferida. Então, assim, né, no momento do trabalho, falou assim, ó, a pessoa às vezes ela não está legal, né, ela foi para o trabalho lá, voltou meio bagunçada, e aí falou assim, ó, vou tocar em você, vou transferir uma energia para você, tá? Então, ó, 1, 2, 3 e toca na pessoa. Mas está avisando, né? Tá? Então, isso é possível de acontecer também. E muitas vezes a gente faz isso até desdobrado, né? O médium começará a recebê-la sentindo-se revitalizado. Então pensamos fortemente na transferência da energia vital de nosso corpo físico para o organismo físico do médium. Em seguida, tomamos as mãos do médium ou colocamos nossas mãos sobre sua cabeça, fazendo a contagem lenta, e a gente também, transferindo, né? E o outro sentindo que está recebendo. Então, a cada número pronunciado, uma massa de energia vital, oriunda de nosso próprio metabolismo, é transferido do nosso corpo para aquele médium. Tá? Isso vai se restabelecendo. De onde provém a energia transferida? Do nosso corpo físico. Tá? O ectoplasma, né? Também, podendo ser somado à energia dos trabalhadores espirituais. Então, todo aquele momento está todo no equilíbrio, isso tudo é absorvido. E aí, gente, assim, ó, a cada trabalho, a cada momento é uma experiência nova, né? É um momento novo, são coisas que a gente vai descobrindo. E a sexta lei, né, lei da condução do espírito desdobrado de paciente encarnado para os planos mais altos em hospitais do astral, por exemplo. É o que a gente trabalha bastante, né? Então a gente se desdobra até um hospital no astral, aqui no centro.
Especificamente nessa área do jardim, a gente tem um albergue, né, espiritualmente falando, de atendimento de socorro. Então, cada um que chega aqui, que traz aí uma fila junto, né, da semana que a gente vem, né, é socorrido aqui. Então, a gente tem um plano astral aqui. E muitos dos trabalhos são atendidos aqui. Esses espíritos são deixados aqui, são encaminhados depois. Em outros momentos, em processos que a gente precisa realizar mais específicos, a gente vai para esses hospitais no astral. Então ele fala assim, ó, espíritos desdobrados de pacientes encarnados somente poderão subir a planos superiores do astral se estiverem livres dessas prisões de cordas, né? Porque eles não chegam carregando tudo isso. Então muitas vezes é necessário um tratamento anterior, né, nele, para livrar ele de todas as energias mais densas, para que ele consiga chegar nesse ponto. É energia, não cola, não vai, né? Então é necessário às vezes ele se aliviar. Então às vezes os trabalhos se iniciam nesse momento de tratamento, de polimento, para ele poder chegar até num momento desse. Então o que essa lei permite fazer? Encaminhar espíritos desdobrados de pacientes encarnados a hospitais espirituais. Então, a gente geralmente atende diretamente no hospital. Esse espírito desdobrado chega até nas macas dos hospitais. E aí cada um vai ser atendido conforme a configuração do seu problema. E aí a gente vai auxiliando, né, e aprendendo junto com os espíritos, né, médicos, enfermeiros, né, até psicólogos que vão dando orientação para a gente. Como que a gente vai trabalhando. E aí a sétima lei, né, da ação dos espíritos desencarnados, socorristas, sobre os pacientes desdobrados. Então ele fala assim, ó, espíritos socorristas agem com muito mais facilidade sobre os enfermos se esses estiverem desdobrados, pois que uns e outros dessa forma se encontram na mesma dimensão, ou seja, no mesmo plano astral. Porque é o que eu disse assim, ó, muitas vezes não tem como você agir por causa da densidade da matéria, né, dessa pessoa também, ela se deixar acontecer isso. Então, ela dando oportunidade de desdobramento, o plano astral é igual e, na maioria das vezes, os problemas são astrais e é mais fácil esses espíritos socorristas atenderem, aliviar esse indivíduo, né, dessas emanações e tratamento em cima dele. Então, a técnica, né? Então, estando os pacientes no mesmo universo dimensional dos espíritos protetores, né, médicos, técnicos e outros, que eu falei, enfermeiros, né, esses agem com muito mais profundidade e rapidez. Tá? Porque assim, ó, se tá o espírito desdobrado, o corpo astral, né, aí a espiritualidade no mesmo ambiente, a atuação com os instrumentos é muito mais rápida. Então, por exemplo, uma energização de chakras, né, um remodelamento desses corpos espirituais, isso tudo vai se processar muito mais rápido. Aí às vezes eles vão pedindo nosso auxílio, né? Eles dão algumas varetinhas na nossa mão para a gente ajudar, né? A gente consegue enxergar algumas coisas acopladas, alguns chips acoplados nos indivíduos, para que a gente entenda, auxilia, a gente consegue retirar. Então a gente trabalha bastante também em colaboração com eles. Acabando, tá? Então, os diagnósticos tendem a ser mais precisos e as operações cirúrgicas astrais também são facilitadas, pois quase sempre o espírito do paciente é conduzido a hospitais do astral, que dispõem de abundante equipamento, que assim, ó, umas coisas malucas assim, de terceira dimensão, assim, ficção científica, né? Mas o mais legal disso tudo é que você olha e você fala assim, nossa, daí outro fala assim, ó, você tá vendo que legal que é isso? Né? Quer dizer, como que ele tá vendo com o meu olho, né? Ou seja, estamos todos no mesmo ambiente. E aí existem umas máquinas e uns instrumentos muito legais, assim, ó, que possivelmente já estão chegando por aqui, né? Já estão sendo usados lá, já a nossa medicina está usando aqui. Tá? Não sei se vocês viram aí o anunciado essa semana, daquele cara lá, o dono do Facebook, que ele comprou uma empresa de tecnologia para desenvolver uma pulseira para ler a mente. Né? Ou seja, já nós estamos trabalhando com a telepatia. Né? E aí, o que é isso? Né? Emanação mental. E já nós estamos se comunicando assim. Eu falei até numa palestra minha um dia assim, que a gente tem um lado muito negativo do celular, né?
a gente briga muito com os filhos, com as pessoas, ficaram todo mundo conectado, doido assim, mas eu falo assim, ó, tá doido quem não consegue se desvencilhar disso, né? Eu falo assim, ó, como a gente ficaria doido em qualquer outra ação aí. Mas, assim, ó o treino que está sendo dado para a gente se comunicar só no olhar, né? Só no raciocínio. Você emitir um olhar, já esse olhar seu está sendo capturado, está sendo transportado. E de repente você foi, né? Aí já nós estamos num teletransporte, né? Não é essa assim, ó, é uma idealização que isso foi dito lá atrás nos filminhos, né? Que não foi à toa, né? Já foi trazido já como uma possibilidade. A ideia está aí, né? A ideia foi jogada e alguém captou ela, pegou ela, tá? Então, assim, a gente tem muito chão ainda, principalmente para evoluir no aspecto moral, né? Porque você vê, a primeira coisa que a gente usa isso tudo é para um aspecto ainda ruim, né? Negativo. Mas a gente tem que melhorar, a hora que a gente estiver bem melhor lá, a gente vai conseguir trabalhar, né? E esse mundo de regeneração está aí, né? Para isso daí, para que a gente consiga aperfeiçoar cada vez mais. A gente tem observado várias tecnologias, vários tratamentos com a medicina, né? Quanta coisa nova vem surgindo. Lógico que a gente não tem acesso a tudo ainda, né? Mas assim, ó, estamos passando por esse não acesso ainda por necessidade, né? É aquele pontinho nosso ainda que pega, que a gente não consegue chegar até lá ainda. Mas nas próximas oportunidades que a gente chegar até aqui, a gente já vai começar a usar, né? E a gente vai trazer coisas novas também para a gente. Vamos fazer uma apometria, desdobrando os pacientes para serem tratados, concorre decisivamente para o êxito de seu tratamento espiritual e poderá se constituir importante esteio no tratamento dos espíritos. E aí, não vou lembrar agora direitinho, mas eu também li essa semana que vai começar a ter um tratamento exclusivo para pacientes com a sua religiosidade. Então os médicos vão começar agora a fazer parte da anamnese. Qual é a sua religião? Para ver o que ele aceita, para começar a tratar essa parte psíquica, emocional e espiritual. Porque isso já é um fato, não tem mais o que tirar. As pessoas já chegaram acreditando nisso, né? Ou seja, é uma verdade mesmo. Então, olha o ponto que nós já atingimos. Então, assim, ó, a gente está vendo bastante desgraça, tá, né? Isso influencia muito, porque dói muito na gente, né? E também a gente tem culpas nisso tudo, né? Então a gente sente mais. Mas ó, o bem que a humanidade já está, né? O quanto de coisas boas já existem, né? Lógico, como eu já disse, tem muita coisa a se fazer ainda, mas a gente já evoluiu muito. E que isso tudo traga, né, prosperidade para todo mundo, né, para que a gente consiga chegar lá. Que pelo menos a gente fala assim, né, nesses mundos que estão em evolução, inferiores à Terra, se esses espíritos estão sendo levados até lá, eles estão tendo a oportunidade de enxergar isso aqui e chegar com essa consciência lá. E aí eu já ouvi isso, eu já vi isso. Será que eu consigo fazer isso? Né? E aí a gente aqui vai chegar lá, desdobrado, vai falar assim, ó, faz isso, né? Eu te ensino, né? Olha que bonito isso, né? Que é a vida, né? Quantos estão vindo até nós, né? De outros planetas, né? De outras dimensões, trazendo tudo isso para a gente, que até em alguns momentos era meio obscuro, né? Não aceito, mas isso tudo vem surgindo para mostrar as capacidades que a gente tem, né? Vós sois deuses, né? A gente precisa saber usar todo esse armamento aí. Então, não está longe do dia, né, acreditamos em que a medicina será integral enquanto médicos encarnados tratarem das mazelas físicas, como eu falei, já está acontecendo. Seus colegas desencarnados se encarregarão das enfermidades do espírito. Então, uma equipe material médica atuando junto com uma equipe espiritual médica, né? Todos trabalhando juntos, né? Mas vai ser muito bacana. E aí a técnica, né? Ó, com a maioria das doenças, talvez 80% delas começam no corpo astral. Bem se pode imaginar a extensão das aplicações da apometria, especialmente no campo das doenças mentais, que é onde está todo o nosso fluxo, né? Todo o nosso cofre, nosso armazenamento. Então nessas, né? Nesses momentos, a terapêutica é grandemente facilitada, pois é viabilizado o tratamento, afastamento de obsessores, a causa mais frequente dessas doenças psicossomáticas, né, ou essas psicopatias que atuam diretamente.
E aí, semana que vem, o Diogo vai continuar, tá? Espero que vocês tenham compreendido, né? É muito oportuno, né? Assim, ó, se sintam felizes, né? Eu falo assim, ó, por estarem tendo a capacidade, a oportunidade de estar ouvindo tudo isso. Às vezes, vocês não vão trabalhar nesse momento, mas como eu disse, está guardado na mente, né? Essas coisas vão brotar, vocês não estão aqui à toa, né? Isso eu falo assim, ó, como experiência minha, eu acho que durante os meus processos evolutivos eu já trouxe um pouquinho disso tudo. Para mim tudo isso era muito normal desde criança, né? Eu sempre enxerguei o espiritismo assim, e eu sempre fui tratado como obsediado, porque eu ia além, né? Eu desdobrava, todo mundo falava assim, segura esse menino, né? Isso eu tinha 10 anos, né? Eu era criança, e para mim isso era tudo tão normal, então eu sempre acreditei no espiritismo por causa disso. Porque como que uma criança aceita o espírito como um fantasma e não tem medo, né? Então, né, para mim não, era normal isso. Lógico que a gente se assusta às vezes com alguns fenômenos, né? Mas assim, porque você sente a sensação, né, negativa, você arrepia, né? Mas isso tudo para mim era muito fácil, né? E foi pela apometria que eu descobri que isso tudo é meu, né? É do universo, todo mundo tem, e a gente consegue trabalhar isso. Hã? Que não sou obsediado, né? E aí vocês também, né? Vocês tenham sucesso nesse desenvolvimento mediúnico com essas técnicas e que vocês consigam atuar isso na vida de vocês. Vamos fazer a oração para ir embora.